Depois da grandeza do escândalo do Petrolão, já existe quem nem se lembre mais do mensalão que atingiu em cheio o núcleo duro do PT e levou à prisão alguns de seus principais líderes. Naquela época, deputados como João Fontes, Babá, Luciana Genro e a senadora Heloísa Helena foram expulsos do PT por votarem contra a orientação da legenda na reforma da Previdência que retirava direitos dos trabalhadores. Há 10 anos, os descontentes com o Partido dos Trabalhadores se juntaram numa nova agremiação, batizada de Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que de forma independente vem defendendo mais investimento em educação, mais qualidade no SUS, valorização do trabalhador e do funcionário e contra a privatização dos serviços públicos e a política econômica neoliberal. O deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, um dos principais líderes do partido, está aqui com a gente para comentar as principais conquistas desses 10 anos e os objetivos que o PSOL pretende alcançar daqui para frente. Deputado, antes de mais nada, parabéns ao PSOL pelos 10 anos, né? O PSOL é um milagre da tenacidade de militantes, idealistas e uma necessidade na democracia brasileira ainda tão frágil, né? Há um derretimento partidário, os partidos em geral não correspondem às suas próprias siglas, que são bonitas, vistosas. Eu ouvi uma expressão que eu gostei muito, falta nitidez ideológica. Exatamente. A maioria das legendas. O senhor diria que o PSOL tem uma firmeza nessa área? Tem. Aliás, só tem sentido de existir com essa nitidez ideológica, com essa adesão a princípios, com o fato dele se movimentar por ideias e causas, como as que você elencou aí, para, nesse momento de crise, nós afirmarmos que tira presidente, bota o vice, trocar 6 por meia dúzia, sem impedir, empichar um sistema político sequestrado pelo poder do dinheiro. Mensalões e petrolões têm a ver com financiamento empresarial de partidos e campanhas. E sem fazer uma profunda reforma tributária progressiva para que não continue a perpetuação da injustiça no Brasil, segundo a qual os menos taxados são os 70 mil mais ricos. E os mais taxados, de maneira velada, são os pobres. Então, não adianta também criar uma CPMF de emergência, né, tapar buraco aqui e ali. O Brasil precisa de reformas populares com a participação da própria cidadania. Mas também com que um planejamento mais efetivo, né, deputado? Está se trabalhando muito no, como se diz, na gíria, no input, vamos tapar o buraco aqui, como o senhor disse, tapa outro ali. Mas um planejamento e que seja cumprido está fazendo muita falta. Eu cresci como gente, nasci na metade do século passado, vendo o plano quinquenal de Juscelino, o plano trienal de Celso Furtado nos anos Jango. Havia um planejamento, uma perspectiva para o Brasil enfrentar o subdesenvolvimento. Agora a gente vive no pragmatismo total, no jogo sujo de negociatas, que domina a própria política e elege maiorias, e em governos que não conseguem ter um planejamento estratégico de profundidade, ou pelo menos avançam um pouquinho, depois recuam. A ideia do liberalismo puro e duro, que eu preferia chamar não de mas de paleoliberalismo, que o livre jogo do mercado conserta tudo, que o Estado é necessariamente ineficiente, paquidérmico, ela tem que ser repudiada. Mas, de qualquer forma, olha, 10 anos parece ainda infância, mas eu diria que no caso do PSOL, apesar das nossas debilidades, já é mais que a adolescência. A gente quer manter o vigor juvenil e ter uma visibilidade, que a própria sessão solene, que não foi transmitida ao vivo, como todas as outras, mas pelo menos foi veiculada, ela revelou da canção, da expressão popular, da poesia, de mostrar que tudo do mundo cultural tem a ver com política também. A gente quer, por isso a gente diz, olha, um novo partido contra a velha política, não é um partido qualquer, não é diferente para ser original simplesmente e ganhar o título dessa peculiaridade, mas porque compreende que o sistema político brasileiro, no geral, está apodrecido e as pessoas não acreditam mais em partidos.
A gente considera a gente tem visto pesquisas aí que colocam os partidos políticos lá no pé num ranking de credibilidade entre as instituições brasileiras. Exatamente. E a gente não quer ficar nesse lugar. A gente quer fazer um partido mais horizontal, inclusive superamos dogmas da esquerda também, que também na minha juventude, eu como sou formado em História, gosto de olhar a minha história de vida dentro desse aspecto social que me constitui como ser político, antes de ser deputado. A gente viveu aí aquela ideia da ditadura, do proletariado, que era a democracia das maiorias, operários, soldados, camponeses. Já era esse conceito. A gente quer democratização plena. A sociedade não se divide mais como a época do Manifesto Comunista de 1848 entre burgueses e proletários, ponto. A sociedade também não é mais aquela da época da Revolução Russa, histórica, que vai completar um século. O mundo mudou muito. Os partidos tinham outro dogma. Tem que ter o partido único de vanguarda da classe trabalhadora. Já era. Com o chamado centralismo democrático. Exatamente. A gente não tem a pretensão de ser o único partido que representa os segmentos discriminados, perseguidos, marginalizados da sociedade, mas quer dar a nossa contribuição. Um partido necessário, um pequeno partido ainda, mas com vocação de grandeza. Aliás, Paulo, me permita... Isso aqui é a publicação que está na nossa exposição, belíssima. Aliás, tanto a sessão solene, que não foi televisionada ao vivo e passou depois numa prise, não é reprise, quanto a exposição que está no início do anexo 2, comprimida ali, mas muito bacana, muito bem feita, graças a uma equipe, a gente trabalha em equipe, da assessoria da liderança, de profissionais de muita qualidade. Produzimos também esse livreto, com apoio grande aqui do apoio parlamentar da Casa, que fez com rapidez um livreto que traça aqui a trajetória e os principais projetos dos parlamentares do PSOL ao longo dessas 3 legislaturas em que a gente existe. Quem quiser, passa lá aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e pega esse material. Deputado, a propósito, queria juntar 2 perguntas numa só. Eu tenho aqui na minha frente uma porção de publicações, algumas do deputado Jean Willis, outra aqui, essa sua mesmo, deputado Chico Alencar, que às vezes sou eu. Tempos sombrios, urgência de luz, a ditadura em mim, sem nós, então Chico Alencar, Edmilson Rodrigues com seu jornal, Ivan Valente com seu jornal. É uma bancada pequena de 4 deputados, mas que faz um barulho que parece um partido enorme. Como é que vocês arranjam tanta energia para fazer tanto barulho e ter uma atuação tão eficiente? Deixa eu contar uma historinha que me fez rir e me deixou muito alegre. Muito orgulhoso até. Ano passado, um deputado do PMDB chegou e falou: vem cá, vocês são quantos? 18, 20? Vocês são maiores que outros partidos aí, PV, PC do B. Eu falei: não, nós somos 4, 3 à época. Ele falou: caramba, vocês são muito chatos, hein? Não perde chance de falar. Não, mas vocês incomodam pra cacete, enchem o saco aqui. É o nosso dever. A gente está aqui para trazer as nossas propostas. Nós somos um partido posicionado, né? Não nos consideramos melhores do que ninguém, mas, olha, tem grande partido aí que sofre dinamismo moral. A gente quer ser um partido, a gente não gosta desse epíteto aí de nanico, né? Mas a gente tem grandeza de propósitos e está crescendo. Nessa mesma exposição tem um gráfico que mostra o crescimento do PSOL no plano institucional, que para nós não é o único. A gente quer combinar a atuação institucional nos parlamentos. Temos 12 deputados estaduais, temos 2 prefeituras, temos mais de 50 vereadores, mas tudo com critério, o oportunismo e olha é perigoso. Que perdeu um deputado federal, Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, uma liderança do movimento dos bombeiros. Por uma posição contra o Estado laico e tal coisa. Nós conversamos com ele, mas ele decidiu lá, dentro da sua concepção religiosa, colocar Deus na Constituição. Deus, eu sou um crente, não precisa disso, né? A gente defende o Estado laico, a pluralidade, o direito de crença e não crença, mas o Daciolo insistiu nisso. E outra coisa, igualmente grave, que é pouco mencionada. Ele também insistiu na tese de que aqueles algozes de Amarildo, lá da Rocinha, o Pedreiro, não foram de jeito nenhum policiais militares, que tudo que a justiça já investigou, apurou, era uma falácia. Então ele queria defender
aqueles policiais e a UPP, no caso, e isso se chocava com uma posição histórica proclamada do partido. Infelizmente, é uma pessoa correta e tal, mas talvez seja mais feliz em outro partido. E deixa eu dar uma notícia muito boa. Perdemos, de fato, o cabo Daciolo, porque ele se mostrou incompatível. Aquele negócio de casamento que a pessoa descobre que não deu certo. Mas o deputado Glauber Braga, do PSB, está discutindo, pelas várias divergências que ele tem com algumas posições do seu partido, a vinda para o Partido Socialismo e Liberdade. Diga logo que ele vem. Não, eu só, na política você só pode testemunhar com firmeza com o fato acontecido. Mas, olha, isso significa que o pessoal é muito respeitado e muito reconhecido. Deputado, só para a gente encerrar, já me dá um tempo como praticamente concluído, eu queria olhar para o futuro. Alguns analistas falam que o Congresso está vivendo um momento hoje de uma agenda muito conservadora. Como é que o pessoal pretende enfrentar esta agenda e consegue impor uma agenda mais avançada do que essa que anda por aí? Tem algo na sociedade chamado correlação de forças que se expressou na última eleição. Eleição viciada pelo poder econômico, os grandes conglomerados empresariais, inclusive as empreiteiras já acusadas na Lava Jato, financiaram 7 de cada 10 deputados federais eleitos. Isso tudo influencia. Há uma onda conservadora que tem um quê de artificial, de forçação de barra. A sociedade brasileira não é, na sua média, tão conservadora assim, como alguns fundamentalistas aqui propõem. Tudo tem que criminalizar mais, tem que punir, tem que aumentar a pena. Há um populismo penal aqui, achando que tudo com cadeia se resolve, até supressão de direitos, que a gente tem enfrentado cotidianamente, nas comissões, em plenário. É uma batalha dura. Olha, eu digo, Paulo, nunca vivi uma legislatura tão conturbada, tão difícil, tão penosa, mas, olha... Nem eu. Pois é, você está vendo, né? E sentindo eu estou aqui desde os anos 70. Há uma cultura autoritária, não sei se é herança da ditadura, que está dentro de cada um de nós, mas em algumas figuras públicas desse país se manifesta de maneira mais evidenciada. E isso contamina os ambientes. Quem diria? A gente, depois de quanto tempo da Constituição de 88, mais de um quarto de século, a gente está tendo que defender princípios democráticos elementares, inclusive do outro te ouvir, não te classificar logo. Agora, o pessoal sempre teve uma dificuldade muito grande, porque em relação a outras legendas, também pequenas, mas ele tem uma dificuldade adicional, não se sabe muito bem por quê, eu não consigo entender muito bem, mas é um partido que sempre sofre muito mais que as outras. Sabe por quê, Paulo? Eu sei por quê. Nós não somos corporativistas. Nós não achamos que estamos aqui num chá das 5 da Academia Brasileira de Letras para discutir amenidades ou até coisas importantes, mas num ambiente onde todo mundo é confrade. Não. Nós estamos aqui para representar uma posição, grupos e classes sociais discriminados, posturas comportamentais sempre execradas por um padrão dominante conservador. Então a gente trava o embate. O parlamento é o espaço do dissenso e nós nos posicionamos. Nós temos, repito, temos um projeto político. No tempo do derretimento ideológico, nós temos ideologia para viver e para ser. Aí, claro, como a gente inclusive pede até investigação sobre colegas investigados na Lava Jato, por parte da própria Câmara, gera uma animosidade adicional. A gente não está aqui nem para ficar de birra, fazer disputa pessoal, de antipatia, mas não é para contemporizar e achar que ser parlamentar significa ser necessariamente ético e defender interesse público. Tem muito interesse privado que é defendido aqui de maneira meio oculta, às vezes nem tanto. Subreptícia. Deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. Parabéns ao pessoal, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. E o pessoal está aberto a todos. Quem tem ideal, venha para a nossa causa. Você de casa, obrigado pela audiência. Acesse o nosso site, assista novamente a este programa ou a qualquer outra edição do Palavra Aberta. Um abraço e até a próxima.